Olá, colegas servidores públicos do estado de Mato Grosso e sociedade mato-grossense. Hoje nós temos um dia muito especial. Nós estamos no PodFesp e nós vamos falar de um assunto bastante recorrente ultimamente, que é a reforma administrativa, a chamada PEC 38. Afinal, o que trata essa PEC? É a PEC que vai enxugar realmente os serviços públicos? Mas será que é isso mesmo, né? E hoje nós estamos aqui para falar diretamente com a população de Mato Grosso, explicando para e passo o que significa a PEC 38. E para entender melhor esse assunto, eu tenho dois convidados especialíssimos aqui na FESP hoje para conversar com você. Sociedade cuiabana, servidor público ativo, aposentado e pensionista. Nós vamos hoje falar com Antônio Carlos Fernandes, que é o presidente da CONACAD, fundador da FENALEGES e também seu vice-presidente. E é criador de um movimento muito conhecido, inclusive em Mato Grosso, que é o movimento Basta, que começou pelo estado de São Paulo, que inclusive está presente assim quase que diariamente, ainda hoje, no estado de Mato Grosso. O Antônio Carlos, eu já posso chamá-lo de Antônio Carlos, ele teve uma atuação assim muito expressiva no setor privado, inicialmente na sua vida profissional. Entretanto, em 1983, ele assume na Câmara Municipal de São Paulo. Olha só, São Paulo. E ele assume funções estratégicas extremamente importantes e que, com a sua experiência, hoje ele vai nos brindar. Ele foi, só para conhecimento de vocês, administrador regional, subprefeito da Zona Sul de São Paulo, da Vila Mariana e do Butantã, bairros extremamente complexos da cidade de São Paulo. E mais que isso, ele foi suplente do ex-ministro Aldo Rebelo em sua candidatura para o Senado em 2022. Olha só que convidado importante, seja muito bem-vindo, Antônio Carlos, no nosso PodFesp. E não menos importante, nós temos também o Dr. Lucas Marques da Silva, que é um advogado, gestor do setor contencioso da massa do escritório Fará Ferreira Vieira Advogados e Advogados de Brasília. Ele é pós-graduado em Direito Constitucional e Gestão e pós-graduando ainda em Direito Administrativo e Tributário. Portanto, com essa apresentação, vocês já sabem que nós teremos um excelente podcast explicativo e esclarecedor para toda a população de Mato Grosso. Agora eu vou passar para os nossos convidados. Passo a palavra, então, para o nosso querido Antônio Carlos. Que prazer, que honra imensa estar aqui nesse podcast, o PodFesp, né? E estar aqui com gente que uma acolhida aqui em Cuiabá fantástica. Sempre que vem a Cuiabá, essa é uma característica muito forte do povo daqui. Parabéns a todos vocês. E temos sim assuntos sérios a tratar, principalmente, me permite dar o meu recado. A conversa é principalmente com você, cidadão, com você, empresário. A conversa é com a estrutura de Estado, a sociedade e o mercado, que é o tripé que nós trabalhamos tanto para o equilíbrio correto desse tripé para o bem de todos. Esse é o nosso foco. É uma enorme honra fazer parte dessa bancada. Eu sempre costumo dizer que é muito importante debatermos a questão do serviço público, não só para os servidores públicos, mas também para que a população entenda qual é a importância do serviço público para a manutenção das políticas públicas. Então, é uma enorme honra fazer parte do PodFesp e vamos debater hoje sobre a reforma administrativa e os impactos que tem para a sociedade. Muito bem, então já vamos começar o nosso bate-papo de hoje. E eu vou me direcionar ao presidente Antônio Carlos. Presidente, a PEC 38 propõe mudanças nas regras da estabilidade dos servidores públicos. Por que é que a estabilidade é tão importante para a continuidade das políticas públicas? E por que precisamos proteger o interesse da população?
A população, presidente Antônio Carlos, precisa entender, então, que estabilidade não é um privilégio. E eu queria que o senhor explicasse isso bem claramente e objetivamente. O que significa a estabilidade no serviço público? Para vocês terem uma ideia, quando se fala em concurso público, é uma opção de vida que o cidadão faz, né? Quando faz concurso público, olha, eu não vou, eu, por exemplo, que vim da iniciativa privada e acabei meio sem querer no setor público, eu aprendi a ser um admirador e crítico da estrutura de Estado, né? Admirador porque eu comecei a perceber a importância que tem aquele servidor público de A a Z, tá, gente? Eu estou falando que, e teria exemplos que eu não vou mencionar aqui agora, de quando fui subprefeito, quando tive uma atuação mais próxima, inclusive, das estruturas, do funcionamento das estruturas, eu aprendi a respeitar essas estruturas e criticar em função de que existem alguns desvios, que existem situações que nós precisamos corrigir, mas uma coisa é corrigir as distorções, corrigir os desvios. Outra coisa é privar o cidadão e o mercado. Eu sempre deixo bem claro que falamos para essas duas situações, desses dois entes, né? Porque quando você senta com um presidente de um banco para conversar e ele percebe a importância do que está sendo colocado, ele deixa a condição de presidente de banco e assume a condição de pai, de avô, de irmão, de filho e fala, eu já vi gente gaúda parar de um fim da conversa e fazer assim, ó, olhar para um lado, olhar para o outro e falar assim, eu espero que vocês consigam. É isso, nós consigamos levar a consciência do equilíbrio da balança, sociedade, mercado e estrutura de Estado com a necessária estabilidade. Nossa, perfeito, presidente Antônio Carlos. A gente já percebe essa necessidade de que o cidadão brasileiro, os servidores públicos, façam realmente essa reflexão, que é muito importante para compreender esse tripé que você elucidou de uma forma assim cirúrgica. E agora, doutor Lucas, eu quero fazer uma pergunta que não quer calar, que é uma pergunta que a gente escuta todos os dias desde que essa PEC entrou em discussão no circuito nacional. Um dos pontos mais polêmicos, doutor Lucas, significa essa possibilidade de ampliar as hipóteses de perda do cargo de servidor público. Como que isso pode, na sua visão, na visão jurídica, interferir para que haja perseguições políticas, pressões internas, os assédios que a gente infelizmente vivencia no setor público de uma forma geral, das mais variadas modalidades, eu diria assim? E como é que isso pode, na visão jurídica, comprometer o desempenho técnico do servidor com essas possibilidades de perda de cargo? A Constituição hoje, ela nos garante 3 formas de perda de cargo do servidor, que seria basicamente ele sentença judicial transitada em julgado, um processo administrativo disciplinar com ampla defesa e contraditório e a questão do desempenho funcional por lei objetiva. A PEC 38 ela quer trazer uma nova modalidade que é a demissão por ato motivado de chefia imediata. Qual é o grande problema disso? É você dar ao mau gestor a nuance de perseguição política e retirar do servidor ali a sua autonomia funcional. Então hoje o serviço público ele está sob um tripé, que é a forma de provimento, que é o concurso público, a estabilidade do servidor e também a questão da garantia constitucional, que é o seu regime jurídico único. Quando a PEC 38 ela tenta avançar na forma de demissão do servidor por ato de chefia imediato, ou seja, traz uma subjetividade muito grande que acaba retirando a autonomia do servidor de muitas das vezes não cumprir ordens que são ilegais e também não denunciar.
Então, sobre esse tripé que existe, são os pilares do serviço público e que leva as políticas públicas para a ponta, a gente tem um estado que tem dimensões continentais, então precisa realmente chegar em todos os lugares a questão da política pública. E essa alteração, essa proposta de alteração, traz o quê? Medo para o servidor, traz a falta de autonomia para tomar uma decisão de forma técnica, porque ele fica com receio dali da sua chefia imediata, por não gostar ou então por questões políticas, fazer alguma ameaça ao cargo dele. Por isso que, como bem asseverou o senhor, a questão da estabilidade ela é muito importante, porque estabilidade ela não é privilégio. Estabilidade ela é garantia institucional. É a estabilidade que faz com que o servidor público, no exercício do seu cargo, leve política pública a quem realmente precisa. Perfeito. Vejam, colegas que estão nos assistindo nesse momento, o quanto é importante ter esses conhecimentos específicos que nos levam, inclusive, a fazer a defesa dos serviços públicos e, claro, consequentemente, os seus servidores, e lembrando sempre que a população é brasileira. Bom, vamos continuar com o nosso papo maravilhoso aqui no PodFesp. E eu queria muito perguntar, então, para o Antônio Carlos, para o presidente, que com relação à terceirização, a contratação temporária em várias funções do serviço público, quais os riscos que o senhor verifica no sentido de transformar o Estado num grande processo privatista, um grande processo de terceirização e pejotização? Será que isso não vai comprometer os serviços públicos? O que o senhor acha a esse respeito? Eu acho que você, cidadão, seja qual for a sua posição na sociedade, no mercado, na estrutura do Estado, tem que perceber a importância de lutarmos contra essa terceirização que já está em franco andamento. Eu tenho certeza que, inclusive, pelo que conversamos já anteriormente, em outros momentos, que você mesma tem uma série de exemplos a dar. E nós também temos, porque a terceirização, imagine o seguinte, amigos, na sua cidade, onde você mora, não importa se é uma cidade grande ou pequena, mas vamos pegar uma cidade pequena só para ter, por causa aquele acompanhamento mais próximo que tem do serviço público, né? Gente, imagine cada novo prefeito que assume, muda toda a estrutura da cidade. Adeus políticas públicas, adeus, vira tudo política eleitoral, não é nem ideológica, vira política eleitoral, gente. Isso é de uma gravidade enorme, além de favorecer estruturas de crime organizado, estruturas que nós não queremos na nossa sociedade como estão. Tá? Então, a terceirização, eu queria até te ouvir agora, que eu apertei a bola e falar como é que você vê a terceirização, Dede. Exatamente. Sabe, a terceirização me incomoda profundamente, sobretudo no estado de Mato Grosso. A nossa atuação enquanto servidora pública e nosso sindicato de base, Antônio Carlos, Dr. Lucas, é da saúde pública do estado de Mato Grosso. Infelizmente, nós temos uma lacuna assistencial imensa. Nosso estado é continental e hoje nós temos mais de 70%, vejam só, 70% dos cargos efetivos ocupados por comissionados. Olha só, terceirização. E a gente vai além. Além de saber que nós, na saúde, assim como em outras áreas importantes, estruturantes, nós precisamos de um vínculo com esse paciente especificamente da saúde. Nós estamos vivenciando um processo que existe contratação de 3 meses, existe contratação de 6 meses, de 1 ano. Olha só, até que a pessoa, o profissional, possa entender a complexidade do Sistema Único de Saúde, ele já saiu do serviço. Não existe uma continuidade. Como é que a gente pode pensar, por exemplo, na questão da educação permanente em saúde? A educação permanente em saúde
pressupõe que tenhamos profissionais efetivos nos mais diversos ambientes de saúde pública. Isso não está acontecendo, infelizmente. E tem uma coisa grave que as pessoas até esquecem e que eu sempre costumo lembrar. Nós temos a nossa Previdência. Todos deveriam saber, se não sabem, que os terceirizados, os contratados, não contribuem para o nosso regime próprio, e sim para o regime geral. Olhem só o perigo. Não vai demorar muito tempo para a nossa caixa de previdência não ter fundos suficientes para quitar os nossos salários, as nossas aposentadorias, as nossas pensões. Então, me preocupa extremamente, presidente e doutor Lucas, a relação da terceirização, porque eu acho que é a precarização do serviço público e, além do mais, traz um mal-estar entre profissionais com a mesma formação e com salários diversos, desempenhando a mesma função. Vivenciei isso e tenho, assim, uma experiência de vida com relação a isso. Nós queremos, sim, que todos tenham acesso ao serviço público, mas a um serviço público justo através do concurso público, até porque é o que a Constituição, não é, doutor Lucas, preconiza. O serviço público pressupõe concurso público. Perfeito. E só para complementar o que foi muito bem dito aqui, é que a missão do servidor público é para com o Estado, é para com o cidadão. A missão de um terceirizado é para o contratante. Então, influencia muito a questão de política pública e também na continuidade do serviço. Me permite Perfeito, pois não. uma observação adicional? Agora me parece que já tomou outros rumos. Mas nós chegamos a ter, e estamos arriscados a isso vingar ainda. Imaginem, amigos, na educação. Você tem municípios que se chamam de uberização da educação. Ou seja, a prefeitura contrata uma empresa terceirizada, que sabe-se lá quais são os interesses dessa empresa terceirizada, tá? Ela contrata professores temporários, como Uber. Surgiu uma vaga de precisa cobrir uma vaga de uma falta, tá? No colégio A. Eu acho um professor qualquer que tenha condições de atender aquele... Vocês imaginam o desastre que é isso? Uma pessoa que nunca esteve com o seu filho na escola, tá? De repente, na sala de aula, para ministrar aula numa turma que ela não tem a menor noção de quem é o Joãozinho, quem é a Mariazinha, quem é não tem ideia do que é isso. A uberização da educação é, para mim, o exemplo crasso do desastre que é a terceirização. E são ações que reverberam no futuro, né? Eles tomam atitudes agora que parece ali colocar o pano por cima da questão, mas no futuro vem o impacto dessas decisões. Exatamente. Olha, seguindo essa questão muito bem colocada pelo presidente Antônio Carlos, eu até vou passar para os nossos convidados essa questão. E recentemente aqui nós tivemos acesso, ontem em específico, a um artigo que diz respeito à uberização das forças de segurança em Mato Grosso. Já houve uma tentativa, inclusive, para a própria Polícia Militar. Nós temos bombeiros agora temporários e eu queria saber, e vou começar com o doutor Lucas, o que tipo de ameaça, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de segurança para a população, com essa, vou usar o termo do presidente, muito bem colocado, com essa uberização das forças de segurança? É justamente trazer insegurança para a população. Quando você pega funções típicas de Estado e começa a terceirizar para a empresa, você não sabe mais qual é o objetivo que vai ser alcançado para a população mato-grossense, para a população brasileira. Isso é de uma enorme aberração jurídica. Nós costumamos falar que é uma aberração jurídica você inverter totalmente aquilo que a Constituição preconiza para subverter, a pretexto de orçamento público, a segurança do cidadão. Isso. Antônio Carlos, o que você me diz a esse respeito? Acha possível? Isso é bom? Eu vou dar um exemplozinho.
sem mencionar nomes, eu fui num condomínio muito tradicional, muito condomínio residencial de bom porte de uma cidade. Tive lá uma reunião com um morador de lá. E quando saí, né, eu fotografei na praça da cidade, na pracinha da cidade, ao invés de ter uma viatura da Polícia Militar, da Polícia Civil ou da Guarda Municipal, tinha uma viatura da mesma empresa terceirizada de segurança de dentro do condomínio. Eu fotografei e mandei para alguns setores, mandei até para o meu, onde eu fui convidado a almoçar. Falei, você acha que isso vai... Olhem, o que significa, gente? Significa o seguinte, vamos dizer, vocês dois são policiais que eu, dono da empresa, contratei, tá? Ó, aquele ali vocês não vão prender, tá? Aquele ali vocês prendam. Aquele... Assim. E ou vocês obedecem, ou vocês, por favor, podem tomar o rumo de casa. Imaginem a segurança pública nas mãos de terceirização. É mais ou menos isso. É extremamente preocupante essa situação. E aí a gente também passa por uma questão muito importante, com relação a concurso público. Né? Concurso público se perdeu, infelizmente, ao longo dos anos. Existe um sem números de proposta de cadastro de reserva que nunca se assemelha, até juridicamente falando, a um verdadeiro concurso. E isso parece, no nosso ponto de vista, que é um pano de fundo. Faz-se um concurso para vagas de reserva, cumpre-se uma pseudo determinação institucional, mas não se chama. Então eu queria saber de vocês como é que a gente, com concurso público, pode então realmente garantir essa impessoalidade, impedir casos de fantasmas, funcionários fantasmas. A gente vê isso muito com essa questão de terceirização, porque não se sabe quem são, onde são, como estão, né, onde vivem, como diz no popular. Então, eu queria perguntar para vocês a importância do concurso público para realmente tratar da questão de um princípio que eu acho importantíssimo, que é um princípio de Estado, que é a impessoalidade e é servir o Estado e não aquele que te contrata. A Constituição ela traz claramente que o concurso público é a regra para ingresso no serviço público e também traz a questão da contratação temporária para casos excepcionais. O que a PEC 38 ela tenta trazer é subverter essa ordem, é trazer a contratação como por exemplo, terceirizados como regra para desinchar o Estado e o concurso público ali ser uma forma subsidiária. Qual é o grande problema? É por meio do concurso público que o filho da faxineira ele pode se tornar juiz. É por meio de concurso público que o filho do pedreiro pode se tornar auditor fiscal. E o concurso público, de fato, é a concretização da impessoalidade no serviço público. Defender o concurso público e defender essa forma de provimento é você ter mais profissionais qualificados para aquela vaga, para atender a população na política pública que realmente necessita. E você, Antônio, me diga aí, presidente, o que o senhor acha com relação ao concurso público e o significado isso para a sociedade brasileira? E eu vou responder dando também mais um exemplo, que sem precisar citar nomes, mas que foi famoso na imprensa, tá? Que a importância do serviço público para, inclusive, os cargos as funções mais básicas da administração pública. E eu vou dar um exemplo que foi noticiário grande. Tá? Numa grande capital, havia um restaurante muito famoso numa esquina de uma avenida também muito transitável da cidade. E ele simplesmente, quando fez uma reforma no seu restaurante, no seu prédio, ele pôs para dentro do restaurante 1,5 metro, mais ou menos, linear da calçada da avenida para dentro enfim, passou a parede da casa 1,5 metro avançado em cima e pôs para 1,5 metro linear para dentro do restaurante. E um belo dia, passado alguns anos,
um prefeito chamou o engenheiro responsável por uso e ocupação do solo naquela região. Falou assim: engenheiro, estou aqui com uma ordem. Você conhece o caso do restaurante e tal? Bem, conheço. Então, eu estou aqui com uma ordem de demolição. Né? Mas ele é amigo, sabe? Então, é uma pessoa muito influente. Mas, prefeito, não tem o que fazer, esse processo já rodou o que tinha que rodar, agora tem que demolir. Né? Mas é um pedido lá de cima. Foi assim: prefeito, o senhor assina aí que o senhor está me mandando fazer isso e eu vou analisar se nós podemos atender. Ah, eu não posso fazer isso. Eu também não, prefeito. O senhor, se Deus quiser, vira governador de estado, vira presidente da república, mas eu vou continuar respondendo com a minha vida funcional por toda a minha vida, inclusive depois de aposentado. Perfeito. Né? E foi demolido tal, e teve lá as consequências todas. Mas o que eu quero chamar a atenção? Por que se chegou a esse ponto? Porque aquele agente vistor que estava fazendo aquela região, ele podia ser, só para a gente dar exemplo, amigo de infância do engenheiro da obra. Tá? Dever favores de amigo de infância. Ó, você me desculpa, eu não posso fazer de conta que não vi. Eu vou fazer uma notificação que isso está errado. Tá? Você desculpa, eu não posso fazer. Por quê? Porque ele tinha compromisso com o Estado e o Estado compromisso com ele. Tá? Quando aquilo chegou na prefeitura, até aquele funcionário administrativo básico, tá? Também não podia fazer de conta, porque ele era colega de escola também do dono da obra, tá? Fazer de conta que não viu e perder numa lata de lixo aquela notificação. Ele tinha que formalizar, colocar no sistema. Não podia fazer de conta que não chegou na mão dele. Tá? Ele responderia funcionalmente por isso por toda a vida dele. Então, o restaurante foi demolido. Agora vocês peguem um exemplo esse e multiplica por 5.570 municípios do Brasil, se não tiver uma estrutura de Estado com políticas de Estado tomando conta. Vira uma loucura. Nossa, realmente hoje é um dia bastante especial para a nossa federação sindical, porque estamos recebendo duas pessoas profissionais da área e que estão realmente esclarecendo pontos que precisavam realmente ser esclarecidos. E eu vou fazer uma provocação para os dois agora. Eu quero que vocês me digam o que vocês acham do conceito de eficiência. Parece que ao longo dos anos, né, e eu quero ouvi-los, o conceito de eficiência se perdeu. Nós não temos mais o conceito de eficiência do serviço público. Até parece que o serviço público e os seus servidores não são eficientes e que só o privado tem eficiência. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o conceito de eficiência no serviço público, porque isso chama a atenção, salta aos olhos. E olha que nós temos excelentes profissionais e excelentes serviços públicos. Será que está precisando esclarecer? Será que nós precisamos retomar esse conceito para nós? O que você me diz sobre relação ao conceito eficiência, doutor Lucas? Perfeito. O conceito de eficiência, pegando ali friamente, é você fazer mais com menos. E não é isso que o servidor público faz todos os dias. Não é isso que o servidor público faz todos os dias nos seus municípios. E aí eu vou pegar um exemplo pessoal. Eu, enquanto à época era estagiário de um órgão público, teve em Brasília, tá? A gente está falando de Brasília. Teve uma época que ficaram, se eu não me engano, 2 semanas sem ar-condicionado. A gente está falando em Brasília. Ficou um órgão público 2 semanas sem ar-condicionado, onde os servidores tiveram que fazer o mínimo, que é comprar ventiladores para trazer, para continuar o seu trabalho, para continuar o serviço. É um exemplo bem pequeno e bem tosco, mas a gente está falando de Brasília. O que não acontece nos pequenos municípios do Brasil afora? Onde o servidor muitas das vezes tem que tirar da cartola inúmeras situações para atender ao serviço público. Isso não é conceito de eficiência. Empresa pública, serviço público, ela não tem que dar lucro. Ela tem que fazer a política pública chegar a quem realmente necessita.
Isso, para mim, é conceito de eficiência. Perfeito. E para você, presidente, o que você acha sobre o conceito de eficiência? Muito se tem dito que o serviço público é ineficiente, por isso uma necessidade de privatizar, que isso vai gerar lucros, que isso vai melhorar o desempenho e a eficiência dos seus servidores e do serviço. O que você me diz? Eu tenho que voltar àquilo que nós conversamos logo no começo, que eu vinha da iniciativa privada, né, e de repente, sem contra a minha vontade, é uma outra história, não é para hoje também, tá? Se contra a minha vontade, acabei virando administrador regional, subprefeito, né? E qual não foi a minha surpresa ao ver que a estrutura de Estado funciona? Para mim foi uma surpresa ver que a estrutura de Estado funciona e bem, principalmente se o imbecil como eu, que esteja no comando eventual daquela estrutura, não fizer besteira. Tá? Deixar com que as coisas fluam, fazer com que exatamente essa eficiência natural do serviço público, tá, atue. E eu não tenho como não deixar de falar o seguinte: num dado momento, são até hoje 32 subprefeitos de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, subprefeituras que têm 1 milhão de habitantes. Tá? E você, ao lado de parceiros subprefeitos de muito gabarito, e eu tive a honra, num dado momento, de ter sido escolhido por votação na Secretaria das Administrações Regionais das subprefeituras, né, como o melhor administrador daquela equipe, né, daquele momento, daquele prefeito. E foi uma honra também, porque eu estava ao lado de colegas de muito gabarito. E eu fiz questão de chamar os servidores, assim, quem ganhou esse prêmio não fui eu não, foram vocês. A única coisa que eu fiz, eu fiquei me perguntando que raio que eu tinha feito para merecer tal honraria, é simplesmente, eu respeitei a capacidade de trabalho da estrutura de Estado. E deixei a estrutura de Estado usar-se da sua plenitude. E isso gerou, sem querer, o melhor subprefeito da equipe. Mas por causa da eficiência do Estado. Isso é uma coisa que nós temos que fazer ajustes até para medir, mensurar isso, é outra coisa, tá? Mas que ela existe. Bom, é realmente extremamente esclarecedora essa nossa conversa, esse nosso diálogo. E eu queria agora, para finalizar o nosso maravilhoso bate-papo, eu gostaria muito de ouvi-los e dar um recado para a sociedade mato-grossense, a sociedade brasileira, mas em especial nós, servidores, sociedade de Mato Grosso, com relação à PEC 38. É perigoso? Vai desmontar o Estado? Vai enxugar realmente a máquina ou vai fragilizar? E com essa pergunta, eu gostaria que vocês nos brindassem também com essa resposta, que tenho certeza que vai ser uma resposta esclarecedora, e também já aproveitar para agradecê-los por essa brilhante e especial manhã. Pois não. Falar para o servidor público e falar para a população mato-grossense e para a população brasileira. Reconhecer a importância do serviço público é, de fato, você valorizar a democracia. Por que que eu falo sempre isso? Como eu atendo servidores todos os dias da minha vida, é muito comum você estar de um lado de uma bancada, servidor público, atendendo o cidadão, conferindo direitos ao cidadão, quando muitas das vezes quem está sentado ali está tendo seus direitos violados, como não tem reajustes. São inúmeras ações judiciais que nós ingressamos para servidores públicos, porque eles não recebem o que a lei define que deva receber. Por exemplo, aqui no estado do Mato Grosso, os policiais tiveram que entrar com a ação, os delegados, na verdade, para receber uma bolsa que era como se fosse uma licença capacitação. Ou seja, você precisa ingressar com a ação judicial para fazer cumprir o que a lei determina. Então, muitas das vezes, o servidor que está ali te atendendo, ele está tendo seus direitos violados, enquanto você, cidadão, está tendo seus direitos respeitados.
E é muito importante que a população entenda a necessidade de manutenção das garantias do serviço público. Ali nós não estamos falando do servidor João, da servidora Maria. Não, é o serviço público. É o serviço público que te garante segurança, que te garante saúde, que te garante educação. E é o serviço público, na sua essência de missão, que faz com que esse país se movimente. Eu atendo um servidor que ele se chama Raul, lá em São Paulo, e ele sempre brinca. Ele fala assim: o servidor público é como se fosse o motor de um carro. O carro está andando ali, você não repara, mas deixa falhar alguma coisa, que aí você vai perceber a importância dele para o restante do carro. E o nosso carro aqui é o nosso estado. Muito bem. Muito bem colocado. Muito bem. Então, presidente Antônio Carlos, queria que você pudesse complementar a fala do Dr. Lucas e também falar um pouquinho, talvez, dessas perdas de licença-prêmio, progressão, tudo isso que a PEC 38 promete, infelizmente, fazer com o servidor, com o serviço público e, consequentemente, com a população. Eu acho que nós temos que conscientizar a população que a perda é muito maior até do que isso, né? Isso faz parte das perdas, mas as perdas são da sociedade, amigos. Nós não estamos aqui falando em preservar direitos, como se fosse... Porque a imagem que se tem, tem os direitos... O que nós temos que ver é que a PEC 38, se tocada avante, se aprovada, ela vai trazer um prejuízo para a sociedade brasileira como um todo, tá? Atinge diretamente o servidor público também, e ele tem que se conscientizar que tem esse risco em franco andamento, tá? Mas principalmente a sociedade e o mercado, tá? Aquele empresário, tá? Saber que o que vem aí vai, assim, ser desastroso para todos. Beneficiar alguém, vai ter que beneficiar, alguém vai ganhar, não é? Quem vai ganhar é o que de pior a nossa política puder produzir, infelizmente. Olha, eu gostaria nesse momento de agradecê-los assim profundamente por estar aqui conosco, esclarecendo dúvidas, levantando questões reflexivas, não só para os servidores, muito bem colocado por ambos, mas para toda a população, né? Queria agradecer imensamente e nos colocar à disposição. Gostaria da despedida de vocês, que é uma despedida temporária, porque quem vem no PodFesp volta, podem ter certeza. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Como eu disse inicialmente, é sempre uma honra falar sobre o servidor público, porque eu estou nessa luta há bastante tempo. Então, todos os dias eu tenho contato com o servidor e foi daí que eu consegui ver a importância do servidor público para a sociedade. Então, é conscientizar que nós precisamos entender, e aí eu me coloco no meio, peço licença para me colocar no meio dos servidores públicos, porque o que eu entendi é que ou nós contamos a nossa história, ou eles vão continuar contando a história deles. E muitas das vezes o que se vende é aquela história de que o servidor público não faz, que não há políticas públicas, mas na verdade há. O que necessariamente precisa é a conscientização da população e também dos servidores. Servidores, eu sempre falo com alguns colegas que é daí a importância da sindicalização, da associação, porque é nestes momentos, com o levante da PEC 38, que o servidor público, e não só o servidor, a população tem que elevar em um só tom e uma só voz que garantias constitucionais devem ser preservadas. Então, é por aí. Bom, como sempre, estar aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, é uma visita e tanto de trabalho fantástico. Eu vejo que nós temos que fazer com que a sociedade se aperceba da importância. Eu tenho uma brincadeira que eu faço, que eu brinco que eu já estou aposentado há uns 7 anos, 8 anos, né? Mas eu brinco que depois que eu aposentei, eu consegui reduzir a minha carga horária de trabalho diariamente para 26 horas apenas.
Tá? Então, essa é a história que nós temos aqui. A luta é grande, né? E, de fato, vamos nos conscientizar de fortalecer as estruturas todas. Eu quero dar apenas mais um exemplo de como a união das entidades que, por exemplo, se uniram às confederações todas do setor público para discutir, há alguns anos, a Convenção 151 da OIT. Foi um evento maravilhoso, foi o basta, sabe, não tinha apadrinhamento do projeto, todas as confederações participando, todos colaborando e ajudando na coordenação do projeto. E isso foi muito bem sucedido. E assim nós estamos agora para tentar ter o mesmo tema para a segurança, que é um tema que está tão palpitante. Tá? E uma coisa é a visão das extremas direita ou extrema esquerda, em relação ao tema da segurança pública. O que nós queremos levar é a posição das estruturas de Estado, tá? Como nós vemos com a experiência dos profissionais da estrutura de Estado na área de segurança. Qual é a proposta que a estrutura de Estado tem para a sociedade e mercado e estrutura política, para ser adotada como políticas de Estado, e é isso que resume tudo, termos políticas de Estado, tá? Que sejam respeitadas com os ajustes que a sociedade define nas eleições. Se o ajuste vai ser um pouco mais à esquerda, vai ser um pouco mais à direita, mas a estrutura básica da política de Estado está feita. É isso que nós vamos trabalhar. Nossos agradecimentos, muito obrigada e espero vocês no próximo episódio do PodFesp. Colegas, servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ativos, pensionistas, sociedade mato-grossense, terminamos mais um PodFesp. Contamos com vocês nos nossos próximos episódios.